No Brasil, rico paga muito pouco imposto. A gente precisa de uma reforma tributária que redistribua as bases de incidência da tributação. Não dá para querer a educação pública da Finlândia pagando o mesmo imposto da Botsuana. Salve, galera! Hoje eu tô aqui para falar sobre concentração de renda e reforma tributária. No Brasil, no último relatório da ONU, foi constatado que 28% de toda a renda que a gente gera fica com 1% da população. É a segunda maior concentração de renda no topo do mundo, só perde para o Catar. E no geral, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Isso não tá certo. A gente tá falando aqui de uma situação em que, de um lado, você tem bilionários concentrando toda a riqueza que poderia ir para pessoas que estão desempregadas e que estão até passando fome. Alguma coisa tá errada. O principal objetivo desse vídeo que eu tô fazendo é apontar especificamente qual é o problema no nosso país e como resolvê-lo, qual a solução. Mas antes disso, eu quero desbancar um mito que é muito comum sobre os impostos no Brasil, que é o de que no Brasil tem muito imposto. A gente paga imposto demais. Isso é mentira. Aqui é uma tabela comparando os impostos no Brasil com os países da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. São basicamente as principais economias do mundo, com exceção da China e alguns outros países, que não fazem parte da OCDE. Comparando o imposto nesses países com o Brasil. Eu quero que, por enquanto, você preste atenção só nessa coluna da direita, que é a carga tributária total como porcentagem do PIB, ou seja, a quantidade de imposto que a gente paga comparado com o tamanho da nossa economia. Se você ver aqui, a média desses países, que são as principais economias do mundo, é 34%. A porcentagem da carga tributária total deles em relação ao PIB deles é 34%. A nossa é 32%, 32,6%. Isso é um valor de 2015, mas não mudou muita coisa. Ou seja, a nossa carga tributária é menor do que a média dos países da OCDE. Quando a gente compara com todos os países do mundo, a situação é um pouco diferente. De fato, o Brasil paga mais imposto do que a maioria dos países. Só que olha os países com a menor carga tributária. Chad, Líbia, Myanmar, Angola, Congo. Não são países com a melhor qualidade de vida, não são os países com maior IDH, nem nada disso. São países que, os poucos que têm um IDH maior do que o Brasil, como por exemplo a Arábia Saudita, são países que não são exemplo para nada. A Arábia Saudita, os caras estão nadando em petróleo e o país é a propriedade privada da família que governa ele. Então assim, não dá para comparar o Brasil com esses aqui. E os países que dá pra gente comparar, não dá pra gente seguir eles de exemplo. Isso aqui são os países com menor carga tributária. Vamos ver os países com a maior carga tributária. Tá lá, Bélgica, Dinamarca, Finlândia. Claro, você tem o Zimbábue e o Kiribati também. Mas a maior parte dos países mais desenvolvidos, os países de primeiro mundo, os países com os IDHs mais altos, eles estão no topo desse espectro. Eles têm as maiores cargas tributárias, pelo menos maior do que o Brasil. A maioria deles. Tem os países nórdicos, a Itália, a Alemanha, a Islândia, Países Baixos. Bom, o que eu queria mostrar é que existe uma tendência aqui. Os países mais desenvolvidos cobram mais impostos do que os menos desenvolvidos no geral. E a quantidade de imposto que é cobrada no Brasil não é nada absurda. Portanto, uma reforma tributária que tentasse aumentar a carga tributária total que a gente paga não seria algo absurdo, visto que a gente paga menos imposto do que a média dos países das principais economias do mundo. Mas não é isso que eu vou apresentar aqui, não é essa a proposta. A proposta que eu vou apresentar, ela nem aumenta a carga tributária total. Ela mexe no real problema do nosso país, que é a má distribuição das bases de incidência da tributação. Vamos voltar para essa tabela aqui e prestar atenção no resto, nas outras colunas. Aqui estão separadas a carga tributária total do Brasil e dos países da OCDE no que
corresponde a imposto de renda, no que corresponde a imposto de patrimônio e no que corresponde a imposto sobre consumo e outro. E é aqui que a gente identifica o grande contraste do Brasil com os outros países. O nosso imposto de renda, a contribuição para a nossa carga tributária total que vem do imposto de renda é de 21%. Desse 100% que corresponde à carga total, 21% é do imposto de renda. Enquanto que a média da OCDE é de 34%. O nosso imposto sobre patrimônio no Brasil é 4,4%, na média da OCDE é 5,5%. É parecido, mas ainda é menor do que a média da OCDE. E o nosso imposto sobre consumo é cerca de 50% de toda a nossa arrecadação, enquanto que a média da OCDE é de 32%. Ou seja, nós pagamos mais imposto sobre bens e serviços, imposto sobre consumo, do que imposto sobre renda e patrimônio. O problema disso é que o imposto sobre consumo ele é bem mais regressivo que o imposto sobre renda e patrimônio. O que eu quero dizer? Porque o imposto sobre consumo, quando o pobre ou o rico vai comprar o mesmo macarrão no mercado, os dois vão pagar o mesmo imposto. A diferença é que, digamos, aqueles R$2 que o pobre pagou no macarrão, que é de imposto, vai fazer muito mais falta para o pobre do que vai fazer para o rico. R$2 para o rico é trocado. Só que eles estão pagando o mesmo imposto, porque o imposto é sobre o produto e não se refere a quem está comprando. Enquanto que o imposto sobre renda e patrimônio é proporcional ao quanto a pessoa ganha. Então, quem é mais rico paga mais, quem é mais pobre paga menos. Se no Brasil a gente paga tanto imposto sobre consumo e pouco imposto sobre renda e patrimônio, aí a gente começa a entender, então, por que o Brasil é um país tão desigual. No Brasil, a alíquota máxima do imposto de renda, ou seja, o máximo de imposto que uma pessoa pode pagar, por mais rica que ela seja, é de 27,5% da renda dela. E isso é bem abaixo da média dos países da OCDE, até mesmo dos países menos desenvolvidos, como a Turquia e o México, que tributam até 35% da renda. Ou seja, no Brasil, rico paga muito pouco imposto. No Brasil, as pessoas jurídicas conseguem deduzir dos lucros tributáveis os chamados juros sobre capital próprio. As pessoas físicas têm isenções sobre lucros e dividendos. Então existem várias artimanhas, vários dispositivos legais na nossa lei que permitem que os ricos tornem parte da renda deles não tributável ou isentas de tributação. Somente o Brasil e a Estônia, no mundo inteiro, não cobram imposto sobre lucros e dividendos. Além disso, no Brasil, o imposto sobre herança é de 8% a 10%, enquanto que nos países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, por exemplo, é de 25% a 40%. E a herança é um dos principais mecanismos de perpetuação da concentração de renda. Então, quando você compara o Brasil com os países capitalistas, os países reconhecidamente liberais, de livre mercado, mesmo assim, mesmo em comparação com esses países, o Brasil cobra muito pouco imposto, pelo menos cobra pouco imposto de quem realmente deveria pagar, que são os mais ricos. Qual então a solução para esse problema? Não tem muito segredo. Se o problema é a má distribuição da tributação, a gente precisa de uma reforma tributária que redistribua as bases de incidência da tributação, em outras palavras, que diminua os impostos sobre consumo, que incide muito mais aos mais pobres, e aumente o imposto de renda e patrimônio. E elimine aquelas isenções e bote em prática coisas como imposto sobre grandes fortunas, que está previsto na nossa Constituição, mas nunca foi aplicado. E uma proposta de reforma tributária justa, progressiva, ela já existe. Foi feita, essa aqui que eu estou olhando, foi feita pelo pessoal da Anfip, da Fenafisco, e eles têm um documento de mais de 800 páginas mostrando toda essa problemática sobre o nosso imposto e propondo uma redistribuição da tributação no Brasil. Na proposta deles, aumentaria o imposto sobre renda, patrimônio e transações financeiras, diminuiria o imposto sobre bens, serviços e folhas de salário, mas o interessante é que quase não aumentaria a carga tributária total, teria uma diferença muito pequena em comparação com o todo. Então, seria mais uma redistribuição da carga tributária e não um aumento dela. Eles também, obviamente, vão mexer nas alíquotas do imposto de renda sobre pessoa física, aumentando para até 40% sobre os supersalários. E o interessante disso é que
38% dos declarantes ficariam isentos do imposto de renda. Não pagariam imposto de renda. Nessa proposta deles. 48%, quase 49%, seriam desonerados. Ou seja, pagariam menos impostos do que pagam atualmente. 10% manteriam a alíquota atual, ou seja, pagariam o mesmo que pagam agora. E apenas 2,73% dos declarantes, cerca de 750 mil contribuintes, apenas isso seriam mais tributados. Porque no Brasil existe uma concentração tão grande de renda no topo da pirâmide, naqueles percentos lá de cima, que basta que você faça com que aqueles carinhas lá em cima paguem mais impostos, que já dá uma diferença tremenda na distribuição de renda. E é isso o que esses caras estão propondo nessa proposta deles. Eu vou deixar esse material na descrição para quem quiser se aprofundar no assunto e ler isso aí. Vão ter alguns que vão querer argumentar, porque sempre quando fala em aumentar o imposto no Brasil, o pessoal diz: ah, mas se você aumentar o imposto, vai afastar os investidores, vai afastar não sei quem, tenta cobrar muito imposto dos ricos, eles vão simplesmente sair do Brasil e ir para outro país. Aí eu pergunto para você, os ricos vão sair do Brasil e ir para onde? Se eu acabei de mostrar no começo do vídeo que os países europeus, os países mais desenvolvidos cobram mais imposto que o Brasil, os ricos, os investidores, eles vão para onde? Eles vão pro Chad? Eles vão pro Burkina Faso? Sei lá para onde? Não, né, cara? Existem muitas outras variáveis que afetam a tomada de decisão dos investidores e dos atores no mercado. Não simplesmente a quantidade de imposto que eles pagam, senão você ia ver toda a indústria migrando para aqueles países do Chad, o Arábia Saudita, o Bahrein, não sei o que. Só que a gente não vê isso. Né? E além disso, a gente não pode aumentar o imposto porque senão as empresas vão sair daqui, os ricos vão sair daqui e vão investir em outro lugar. Mas que porra é essa? A gente tem que ficar à mercê desses caras, da vontade deles? A gente tem que ser miserável pra sempre, ficar dependendo desses caras e com medo de taxar eles? Que porra é essa? Eu tô trazendo esse assunto aqui porque a reforma tributária é muito, muito importante. Porque a gente pede... o governo precisa investir mais em educação, precisa investir mais em saúde, a gente precisa de pesquisa, universidades, a gente precisa disso e aquilo. Mas quem que paga por isso? São os contribuintes. Enquanto a gente não tiver uma reforma tributária que torne a tributação mais progressiva, todos esses serviços públicos, esses investimentos que a gente quer que o governo paga, sempre vai pesar muito no bolso dos mais pobres, cara. E é por isso que a reforma tributária tem que preceder todas as outras nossas demandas. Não vai dar tempo para falar, mas a reforma tributária, a distribuição de renda, ia ter vários efeitos multiplicadores na economia por aumentar o poder de compra de uma massa da população e fazer a economia girar, entre outras coisas. Eu só quis aqui trazer uma via simples, que dá para fazer, e que todo mundo com bom senso vai concordar, e que não é nada radical, que é algo que pode ser feito pelas vias institucionais. Porque se a gente não fizer isso no Brasil, cara, aí só tem outra solução. A gente vai ter que achar meios mais radicais, meios mais violentos, meios revolucionários. Brincadeira. Um salve para o grandioso Tapita.